Abra comigo em Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Essa noite eu gostaria de falar com você sobre a comunhão. Olha o que diz esse texto. Não deixemos de congregar-nos como é de costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Tem uma outra versão que diz assim: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Aqui o escritor de Hebreus está dizendo o seguinte: não deixem de se reunir como igreja. Não deixem de se encontrar como membros de um só corpo, no qual o cabeça é Cristo, porque isso é a igreja. Naquela época já era costume de alguns deixar de se reunir como igreja. E depois o escritor ainda diz assim: encorajem uns aos outros, admoestem, chamem uns aos outros, quanto mais que vocês estão vendo que o dia se aproxima. Eu creio que do tempo em que Hebreus foi escrito até os dias de hoje, muito tempo se passou. E se naquele tempo o escritor de Hebreus já alertava para a necessidade da igreja congregar e se reunir porque o dia se aproximava, muito mais hoje, que nós estamos vendo que o dia do Senhor se aproxima. Então, esse texto nos traz um chamamento muito importante da necessidade de nós nos reunirmos e de nós nos congregarmos como igreja. Ser igreja é ser o corpo de Cristo. É ser um corpo no qual nós somos membros distintos. Um pode ser o dedo, o outro pode ser o pé, o outro pode ser a perna. Mas o cabeça, aquele que determina o rumo do corpo, é Cristo. Então há um objetivo e um motivo pelo qual nós devemos nos reunir e congregar como igreja. E quando eu estava meditando nesse texto, eu comecei, e inclusive na semana passada eu conversava com a Daiane a respeito disso. Eu comecei a me lembrar da minha infância. Como era a minha infância? E eu vou aqui, brevemente, compartilhar com vocês, nos anos 90, nos anos 2000, eu me lembro muito, antes do advento da internet, do celular, de que nós costumávamos nos reunir muito mais como família, como amigos, como igreja, de desfrutar de bons momentos. Eu me lembrava quando eu era criança, que eu chegava da escola e eu já fazia o tema e já ia para a rua. Com 2 tijolos nós fazíamos uma trave. Com qualquer elemento redondo nós já fazíamos uma bola e nós passávamos muito tempo brincando. Nós desfrutávamos de momentos de prazer. Nas rodas, nas famílias, nós aproveitávamos isso. E na igreja também. As pessoas tinham o prazer de ir à igreja. Por tradição ou por motivação, elas não tinham perdido o costume de se congregar. Mas quando eu olho para o dia de hoje, a internet, o celular é algo que aproxima quem está distante, mas é algo que distancia quem está perto. E é tão triste quando nós olhamos as pessoas hoje deixando de congregar, de estar junto como igreja. Às vezes, estar junto como igreja não é simplesmente ir no culto e sair do culto. Mas o estar junto como igreja é desenvolver aquilo que é o tema desta mensagem, a comunhão. E desenvolver a comunhão é procurar estar junto. Comunhão significa ter algo em comum, é a realização de algo em comum. Significa sintonia de sentimentos, de modo de pensar, de agir, significa identificação. E a comunhão, ela não é sinônimo apenas de atividade social, de
fazer parte de um contexto social, mas a comunhão significa estar junto debaixo de um propósito. Então, quando nós nos reunimos, e essa é a grande diferença de nós nos reunirmos como igreja, nós nos reunimos debaixo de um propósito que é a edificação mútua, é conhecermos um ao outro, às vezes fora da rotina do culto, estarmos juntos, irmos na casa um do outro, participarmos, comermos um churrasco junto, tomarmos um chimarrão, esquecermos o celular um pouco, conversarmos, ouvirmos, compartilharmos da palavra, daquilo que a gente tem recebido da parte do Senhor, daquilo que nós desejamos, abrir o nosso coração, compartilharmos quando estamos com dificuldade, pedirmos oração, pedirmos ajuda, estendermos a mão para aquele que precisa, termos um tempo de comunhão. E o escritor de Hebreus estava alertando, sabe, não se esqueçam, não deixem de congregar, como tem sido o costume de alguns. E nós poderíamos trazer esse versículo para os dias de hoje. Irmãos, não vamos deixar de nos congregar, como tem sido o costume de alguns. E hoje é tão mais fácil se acostumar a não congregar, por ocasião da facilidade com que nós temos de acessarmos qualquer mensagem, qualquer pastor, qualquer música, instantaneamente. Então as pessoas deixam de ir na igreja porque preferem ficar no conforto do seu lar, escolher o pastor, o qual elas vão ouvir, o tema da mensagem que elas querem ouvir naquele momento, então elas se sentam, pegam o seu café, o seu chimarrão, se sentam na televisão e começam a assistir. Se não gostarem, já trocam a mensagem. Então as pessoas tentam adequar aquilo que elas querem ouvir para o momento. Mas algo que eu cresci ouvindo na igreja é o seguinte, que Deus não fala aquilo que a gente quer ouvir, Ele fala aquilo que a gente precisa ouvir. E quando a gente decide vir no culto ou estar, convivendo, comungando com os irmãos, nós estamos sujeitos também àquele momento de prazer, mas também estamos sujeitos àquela repreensão que às vezes vem da parte do Senhor. E que se nós estivéssemos no conforto do nosso lar, talvez nós não escutaríamos, porque não gostaríamos de escutar. Então existe uma grande diferença quando nós nos reunirmos, como corpo, como igreja. E temos que atentar para aquilo que o escritor está dizendo aqui. Não deixem de congregar. Não façam isso. Como tem sido o costume. O que é costume? É algo que a gente já se acostumou a fazer. Então às vezes a gente vem no culto, mas no outro a gente não vem. Às vezes tem pessoas que vêm na igreja, não vêm porque está calor. Às vezes porque está frio. Às vezes porque está afim, às vezes porque não está afim. Sempre tem um motivo, sabe? Nós sempre vamos ter um motivo para não ir. E precisamos entender que também existem forças malignas que atuam com a intenção de não nos deixar ir na igreja, de não frequentar. Então, como preguei outro dia sobre a armadura de Cristo, nós precisamos lutar essa guerra espiritual também. Irmãos, a comunhão é algo que foi projetado, eu acho que no coração de Deus, sabe? Porque existe uma bênção tão grande quando nós nos reunimos que a gente precisa começar a entender e viver isso. Nós temos vivido nesses dias pequenas frações daquilo que a gente entende como comunhão. Quando a gente reúne num pós-culto, quando a gente janta junto, quando a gente conversa durante a semana, e quando nós não percebemos, já virou o mês, passou o verão, já estamos começando o frio, e a gente olha para trás e vê que, poxa, o tempo passa tão rápido, e nós, como o tempo parece que está acelerado, nós vivemos correndo atrás da máquina, fazendo a roda girar, e não nos desaceleramos para estarmos juntos, buscando a Deus, tendo um tempo de edificação, sendo intencional, sabe? Vamos fazer hoje um churrasquinho aqui, mas vamos convidar alguém que a gente sabe que está precisando para ser abençoado também, trazer aquela pessoa para estar perto, sermos intencionais nas nossas reuniões, nos nossos encontros,
E quando a gente se encontrar, que seja para nossa edificação, que saia da nossa boca palavra de edificação para o nosso próximo, que seja um tempo de crescimento, um tempo de paz e um tempo de prazer também. De estarmos juntos, é tão bom a gente dar risada junto, conversar de assuntos aleatórios, de aprendermos uns com os outros. Tem tanta coisa que eu gostaria de aprender com vocês, que eu sei que posso. E isso é tão bom. Agora, olha o que diz em Efésios 4:29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. Quando nós nos reunimos, então, olha o primeiro alerta, não deixem de se reunir e de congregar como tem sido o costume de alguns antes, chamem uns aos outros, sabe? Manda mensagem hoje, incomoda aquela pessoa, vamos lá, vai ser bom para ti. A gente sai depois, vamos comer um churrasquinho, vamos lá, sabe? Tá chamando, tá incomodando, entre aspas, aquela pessoa. Estarmos orando, estarmos gerando no reino do Espírito aquele filho que está para nascer. E nós precisamos ser sensíveis para aquilo que Deus coloca no nosso coração, né? As palavras, os direcionamentos que o Espírito Santo nos dá. O grau de relacionamento individual que nós temos com Deus determina o grau possível e o nível de comunhão que nós temos entre irmãos. Então nós temos que buscar um relacionamento com Deus em primeiro lugar, e aquilo vai ser refletido na vida do nosso irmão através da nossa comunhão. Olha o que diz um dos salmos mais conhecidos e um dos que eu mais gosto também, que é o Salmo 133, do versículo 1 ao 3. Olha que interessante. O salmista diz: como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Como é bom e como é agradável. Estar unido, às vezes não é estar fisicamente junto, mas é saber que nós estamos juntos para aquilo que precisarmos. Em primeiro lugar, saber que o nosso irmão, aquele que nós comungamos, aquele que nós partilhamos a nossa vida de fé, ele está orando, intercedendo pela nossa vida. E depois ele traz 2 exemplos, ele diz: é como essa união dos irmãos, é como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão. Outro dia eu mostrei uma imagem aqui, vocês lembram de Moisés ungindo Arão? E o óleo da unção era o óleo mais precioso que se existia na época do tabernáculo, quando o sumo sacerdote oferecia o sacrifício a Deus. Então ele derramava aquele óleo na cabeça do sumo sacerdote antes dele entrar no Santo dos Santos, onde estava a presença de Deus, para oferecer o sacrifício. Ele precisava ser ungido. E o elemento vital para aquele sacrifício era o óleo da unção. E aquele óleo da unção, ele era algo extremamente puro. Era algo extremamente valioso. Então, quando Moisés aspergia aquele óleo da unção sobre a cabeça de Arão, aquele óleo escorria pela barba de Arão, pela gola das suas vestes, era algo muito precioso, porque ele não só representava apenas um ritual no sacrifício, mas ele representava a expectativa de todo um povo que aguardava o perdão do Senhor para mais um ano. Eles dependiam daquilo, somente o óleo da unção poderia atestar aquele sacrifício. E aqui o salmista está comparando a comunhão entre os irmãos com esse óleo precioso, extremamente importante. Então a comunhão dos irmãos é comparado a esse óleo da unção. E depois ele diz também, é como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. O Hermon, lá em Israel, que é uma terra desértica, né? Uma terra árida, o Hermon é o único monte que tem neve no seu cume devido à altitude. Então, aquela neve do Hermon, ela desce pelo monte como um orvalho e gera vida. Então é algo muito precioso também. E o salmista diz que como óleo na gola das vestes de Arão, na sua barba,
como o orvalho do irmão, assim é a comunhão entre os irmãos. E o final do versículo é o que mais nos chama a atenção, porque diz, porque é ali, aonde? Na comunhão dos irmãos, que o Senhor ordena a sua bênção. Quando nós tivemos o advento da pandemia, um tempo atrás, com as leis e os lockdowns, era tão difícil as pessoas não congregarem, né? Tiveram que se adaptar com as lives e a gente assistiu o culto ali, foi tudo tão diferente. Já não se tinha mais aquela coisa orgânica de estarmos juntos, estarmos presentes. E aquilo foi meio que um choque, mas também acostumou as pessoas a estarem sozinhas. E não há nenhum problema em nós sermos edificados em casa, assistindo uma live, um podcast, uma mensagem. Isso é muito bom, mas nada se compara a estarmos juntos. Porque é na comunhão dos irmãos que o Senhor ordena a sua bênção. Eu imagino que se nós nos alegramos quando estamos juntos, o Senhor se alegra muito mais conosco. Agora, vamos ler mais alguns versículos. Olha o que diz em 1 João, capítulo 1, versículos 6 e 7. Diz assim: se afirmamos que temos comunhão com Ele, está falando da comunhão com Deus, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Olha que forte. Se eu digo que tenho comunhão com Deus, mas eu minto e ando nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Quando nós andamos em comunhão com Jesus, nós andamos na luz. E algo que atesta a nossa comunhão com Jesus e o fato de andarmos na luz é quando nós temos comunhão com o nosso irmão. Por que nós somos tratados como ovelhas, no qual o nosso pastor é o Senhor Jesus? Porque a maior característica de uma ovelha é não andar sozinha, desgarrada, mas ela anda no rebanho. Se nós temos comunhão com Deus, automaticamente nós temos comunhão com o nosso irmão. E tanto a nossa comunhão com Deus precisa ser desenvolvida, como a nossa comunhão com o nosso irmão também precisa ser desenvolvida. É interessante que o sinal da cruz nos fala de uma relação com Deus e nos fala de uma relação com o nosso irmão. Agora, olha o que diz em Atos, capítulo 2, versículo 44 ao 47. Aqui, logo no início da igreja, quando os discípulos andavam juntos e eles reuniam nas casas, e o interessante era isso, lá no início da igreja, que não existiam templos, não existia toda a liturgia, né, toda a teologia que nós temos hoje, e as pessoas se reuniam nas casas. Então eu imagino que quando o anfitrião ia receber as pessoas, ele devia arrumar a sala, a cozinha, a garagem ou o pátio, onde seria realizado aquele encontro. Ele devia organizar aquilo, né? Hoje eu vou receber os meus irmãos. É tão bom quando a gente sabe que vai receber um irmão em casa, né? Atos 2, 44 ao 47 diz: os que criam, imaginem esse contexto da igreja começando, né? E ele diz, os que criam mantinham-se unidos. Aqueles que já criam, aqueles que já estavam no contexto, eles se mantinham unidos. E tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E qual era o resultado dessas ações que nós acabamos de ler? Deles se reunirem, de se manterem unidos, de terem tudo em comum.
de dizer a tua necessidade e a minha necessidade, de partir o pão de casa em casa, de participar juntos das refeições com alegria, com singeleza de coração. Qual era o resultado disso? O Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Deus não pode acrescentar mais ovelhas ao rebanho de forma genuína se nós não tivermos uma comunhão verdadeira e genuína também. Então eu queria deixar essa reflexão da importância da comunhão e chamar a nossa atenção sobre do que é a comunhão, que é estarmos reunidos com o intuito de edificarmos uns aos outros, lembrando que somos membros de um corpo qual o cabeça é Cristo, que é um alerta para nós, que nós não podemos deixar de congregar, como tem sido o costume de muitos. Ainda mais em tempos como esse, em pleno século XXI, que a gente não seja um membro da televisão, ou da tela, ou do celular, mas que façamos parte de um contexto, e isso é extremamente importante. Ser corpo é fazer parte da vida um do outro.